que a gente é muito acostumado a classificar as coisas como boas ou ruins. Mas a diretora clínica entrou e falou assim, Alberto, chega. Tem alguns episódios famosos dele, quando o cliente cancela a reunião. Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar o 6º episódio do podcast Tô Seguro. Meu nome é Ricardo Teixeira, estou aqui hoje com a minha linda esposa, Bianca Condic. Tudo bem, minha vida? Tudo ótimo. E estamos aqui hoje com o Alberto Herson. E esse cara tem uma particularidade impressionante. Peguei até minha colinha aqui. Estou falando de uma pessoa que, durante 783 semanas, fez e faz atualmente 3 sessões de hemodiálise por semana. Ele já fez 11 cirurgias e tomou a decisão de empreender com seguro de vida. Será que esse cara é maluco? Você é maluco, Beto? Com certeza. Com certeza. Tudo bem, Betão? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, cara. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim poder estar aqui, compartilhar minha história. E tô curioso para saber o que vem pela frente. Você acha que vai ser um bom... Tô seguro hoje? Não, eu tô curiosa já dessas 2.500 cirurgias aí. Conta um pouquinho o que aconteceu, como é que você tá? Tá tudo bem? Primeiro. Tá bem, né? Eu gosto de falar que o fato da gente estar bem ou mal é uma questão muito mais psicológica do que orgânica. A nossa cabeça, ela comanda tudo. Então, quando a nossa cabeça tá boa, o corpo tá bom. Independente se o corpo ele tá doente, se ele tá precisando e passando por algum tipo de tratamento. Se a cabeça tá boa, a vida segue e vai, que é uma beleza. Uhum. A minha história começa aos 18 anos. Eu fazia cursinho. Meu sonho era cursar medicina. E em uma das aulas de química, no caso, o professor falou, pessoal, vocês que querem ser médicos, vocês precisam prestar atenção nos mínimos detalhes. Uma pessoa que urina e essa urina espuma, essa pessoa certamente tem problema renal. E naquela ocasião, quando eu urinava, espumava demais. Parecia detergente. Só que na minha ingenuidade, para mim era alguma reação química da urina com o produto que a diarista colocava no vaso sanitário. Nossa. Mas quando o professor falou aquilo, me acendeu a luzinha. E quando acabou a aula, eu fui falar com o professor. Por um acaso, o professor era nefrologista, que é o médico que justamente cuida dos rins. Ele pediu para eu levantar a barra da calça e ele viu um inchaço na minha perna. E ele falou, Alberto, você tem problema renal. Vai procurar um nefrologista. E foi a partir desse momento, aos 18 anos de idade, que a minha história de desafios e superações começou. Você não sentia dor, nada? Nunca senti nada. Vida normal. Normal. Fazia academia, viajava com os amigos pra praia, pegava onda, dançava forró. Nunca senti nada. E aí você descobriu e foi atrás. Começou a batalha. Descobri e fui atrás. Primeiro marquei o nefrologista, fiz exames de urgência. Os exames totalmente desregulados. Voltei no nefrologista e ele falou, olha, Alberto, você vai precisar fazer uma biópsia renal para a gente poder medir o tamanho do estrago. E eu nunca vou me esquecer, a gente estava em abril. Eu falei, doutor, tudo bem, em fim de junho, julho, eu entro de férias e eu faço. Uhum. Pô, não, Ontem. você não tá entendendo. Você vai internar amanhã. Aí eu comecei a Assustou. sentir que o negócio era mais embaixo, né? O problema era um pouco mais sério. E aí fui internado, fiz a biópsia renal, super dolorosa. Para quem não sabe, a biópsia renal é você retirar um pedaço do rim. E é pelas costas, tipo medula, assim? Pelas costas. É uma agulha super grossa, profunda, que eles inserem na região do rim. Sai uma espécie de um alicate que capta um pedaço e põe para fora. E vai pro anátomo patológico. Sua família, cara, na época foi uma loucura isso aí. Então, é muito curioso, Ricardo, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. Ela faleceu de uma doença autoimune que, por acaso,
eu tenho uma doença autoimune que é da mesma família da doença dela. Só que é uma doença diferente, chamada lúpus. E foi justamente o lúpus que atacou meus rins. E naquela ocasião, você imagina, o meu pai, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos, a minha irmã tinha 7. Meu pai trabalhava o dia todo. Então eu fui criado basicamente pelas famílias dos meus amigos do prédio. Então é muito bacana, porque eu tenho um pouquinho da característica de cada um. E eu, graças a Deus, não puxei o defeito de cada um. Pegou as qualidades. As qualidades. Então, pro meu pai foi muito difícil, né? Sim. Porque, poxa... Tinha que sustentar a casa, né? Tinha que sustentar... Naquela época ainda, o pai que era o provedor, né? A mãe ficava mais responsável por cuidar dos filhos em casa. Então, na hora que ele se viu numa situação que ele precisou criar 2 filhos sem a ajuda de uma esposa, de uma mãe, e aí o filho ainda descobre uma doença raríssima que já destruiu boa parte dos rins, não foi fácil. Meu Deus, meu Deus. E aí começou, aí se descobriu essa primeira doença, e aí a gente tem uma série de fatos que vieram depois aí. Como é que foi a tua vida depois dessa... Cara, esse foi o primeiro baque, né? Foi o primeiro jab que eu tomei, o primeiro direto que eu tomei. Pesado. Balançou, eu me reconstituí. Comecei a tratar o problema renal. Naquela ocasião, quando eu fiz a biópsia, o resultado foi que eu já tinha perdido 60% da função renal. E que, no máximo... jovem de 18 anos, 60%, Não, você imagina. é um negócio assim... A gente tá falando de um corpo, talvez, de um idoso de 85 anos. Exato. Né? E aí, os médicos falavam para mim que eu ia iniciar o tratamento de hemodiálise aos 24. Morria de medo, porque para mim a hemodiálise era uma quimioterapia. Eu vou iniciar a hemodiálise, eu vou morrer em 2, 3 semanas. Sim. E aí eu falei, o que eu preciso para não iniciar a hemodiálise? Olha, você precisa fazer um tratamento conservador que é extremamente difícil. Você vai precisar de muita disciplina. E o tratamento conservador era basicamente alimentação. Eu não podia mais me alimentar de proteínas, eu não podia mais me alimentar de potássio. Potássio, para você ter ideia, tudo que vem da terra tem potássio. Nossa, só... Frutas, verduras, legumes. O que você podia comer? Eu me alimentava de pão com manteiga, arroz e macarrão alho e óleo. Só. Era a dieta hardcore aí. Hardcore. Mas aí também prejudica todo o resto do corpo, né? Aqui, ó. O rim fica bom, mas o Perdi resto... cabelo, perdi massa muscular, Exato. perdi estrutura óssea. Tudo para não entrar na hemodiálise. Até que eu cheguei aos meus 29 anos... E aí o médico falou, olha, Beto, não dá mais. Não dá mais, a gente vai precisar iniciar o tratamento de hemodiálise. E aí eu falei, vambora. E nesse período aí, até os seus 29 anos, com que você trabalhava, assim? Como é que você se virava? Cara, nesse período eu era vendedor de automóvel em concessionária. Trabalhava de segunda a segunda, né? Os meus amigos me chamavam para ir pra praia no fim de semana. E eu ia trabalhar, porque as vendas aconteciam no final de semana. Exatamente. E aí, 3 ou 4 anos depois, me promoveram para a oficina. Eu virei gerente de serviços, com uma missão de diminuir em 30% os custos da oficina. Quando eu virei para o meu chefe, falei, tá, mas como que eu faço isso? Ele me explicou direitinho. Ele falou, se vira. E eu digo... Tá aqui a fórmula. Eu digo que aquele foi o meu primeiro grande aprendizado da vida, né? Porque, assim, pelo fato de eu ter perdido a mãe muito cedo, pelo fato de eu ter ficado doente muito cedo, era sempre, o Betinho, coitado do Betinho, Betinho vem aqui, Betinho vem ali. E para esse meu chefe, não importava. Dane-se. Se vira. E eu tive que me virar. Naquela época não tinha Google, eu peguei uma Páginas Amarelas, Nossa. eu peguei 4 oficinas, comecei a cotar com as 4 oficinas, diminuí para 2, até que eu peguei o mais parceiro de todos e falei, seguinte, eu quero ter você como fornecedor exclusivo, só vou comprar de você, mas você precisa me garantir o melhor preço.
E aí foi isso que eu fiz e eu consegui reduzir em 56% Primeira vitória. os custos da oficina. Caraca, meu, que legal. E você desistiu do cursinho, da medicina? Você acabou largando tudo por conta do tratamento? Não só por conta do tratamento, né? Eu cheguei a fazer 3 anos de cursinho. No primeiro ano que eu descobri a doença, naquela época eu já tomava muito corticoide. Corticoide em doses absurdas. E o corticoide, ele mexe com toda... Mas não engorda. Podemos ver que... Hoje eu tomo 2,5. Naquela Dizem que engorda. época, Exatamente. eu tomava 60 miligramas. Não, dose cavalar. Cavalar. E assim, ele afeta toda a sua estrutura, o Sim. psicológico. Então eu me sentia muito cansado, eu dormia em muitas aulas, não conseguia absorver direito. E aí chegava na hora da FUVEST, da Unesp, Unicamp. Tomava pau. Não tava disposto. Não, Tava muito eu ia super descompensado. bem no cursinho. Né? Dos simulados eu ia super bem, tanto que eu era da classe A, que é a classe mais forte. Mas na hora da prova, a primeira questão que eu empacava já me abalava psicologicamente, eu ia para a segunda que eu não sabia, não tinha muita certeza, tudo. acabou. E eu só consegui passar em faculdades particulares de medicina. Caríssima. E meu pai falou, filho, olha, desculpa, mas eu não tenho condição de pagar para você uma faculdade, uma moradia, porque era fora de São Paulo, alimentação, E é integral, então não dá nem pra material. você trabalhar, pra ajudar. Eu ia demorar né? 5 anos para começar a trabalhar. Só nessa época aí, as pancadas que foram acumulando, né? Perdeu a mãe, descobriu uma doença rara, não conseguiu seguir o sonho de ser médico, levou uma tungada do chefe depois pra se vira, né? Não tem uma fórmula, se vira. Não podia ir pra praia com os amigos. Não podia, não tinha lazer. A vida já tava te batendo ali e você teve que aprender da pior maneira possível. Né? Exatamente. Sempre. E aí depois dessa fase da oficina, você foi fazer o quê? Depois dessa fase da oficina, eu vendi meu carro, né? Eu não tinha começado a fazer hemodiálise ainda. Meu sonho era fazer o intercâmbio para a Austrália. Então, eu já tinha vendido o carro, já estava tudo certo. E naquela ocasião, o meu pai trabalhava na Casas Bahia. Ele era diretor de eletroportáteis. E meu pai é dentista de formação. E aí, ele recebeu uma proposta de largar a diretoria, né, de eletroportáteis e cuidar da parte odontológica da Casa Bahia. Caraca. Existe isso daí. Dos funcionários. Ah, dos funcionários. Meu Deus, cara. E aí, ele virou pra mim, filho, tem uma boa e uma má notícia. Falei, começa pela má. Você não vai mais fazer seu intercâmbio na Austrália. E qual que é a boa? Que você vai virar o meu sócio numa empresa e o nosso primeiro cliente é Casa Bahia. Sensacional. Sensacional. A Mas vida começou a sorrir aí. eu, molecão, eu queria ir pra Austrália. Foda-se as Casas Bahia. Mas, assim, desde pequeno eu confiei muito no meu pai. Meu pai tem um tino comercial que Ainda não dava pra fazer trabalho fantástico. remoto, né? Não existia. Não existia, só você fazer na Austrália. E aí o meu pai abriu uma empresa de odontologia. Aham. A gente começou montando consultórios em algumas lojas, na fábrica de móveis da Casa Bahia. Só que a Casa Bahia, na ocasião, tinha 60 mil funcionários. Meu Deus. A gente, com 3, 4 consultórios, conseguiria atender quantos funcionários? Nossa. Muito pouco. Nada. Muito pouco. Até que a gente viu que o principal desenho para atender toda E essa a parceria? demanda seria montar uma operadora de planos odontológicos. E foi o que a gente fez. Sem experiência nenhuma, Sensacional. a gente montou uma operadora de planos odontológicos. Eu vejo o pessoal hoje falando de startup, né? Startup é faz, depois você resolve. Foi isso que você fez. Foi isso que a gente fez. Né? Então, ligavam para o cancelamento, meu pai atendia, ADH Odontologia, bom dia, quero falar com o cancelamento, só um minuto, vou transferir. Passava o próprio telefone para mim. Departamento de cancelamento, pois não. Foi assim que a gente foi tocando. E aí, depois que virou operadora, aí o negócio começou a crescer. Aí eu assumi a parte comercial, a gente tinha 20 vendedores na tudo estrutura. isso eu fazia os tratamentos. Tudo junto. Eu ainda não tinha começado a hemodiálise. Ainda não tinha. Mas fazendo tratamento conservador, Dieta, comendo né? Mas pão, você não tinha descoberto mais nada. A princípio era só o rim, por enquanto. o rim e o lúpus, que é a Sim. doença autoimune. Aham. Aí essa empresa aí, pelo que eu me recordo, vocês chegaram no momento que
chegou uma proposta lá e vocês acabaram vendendo a empresa. Sim. A empresa ela cresceu muito e muito rápido, né? Aham. As pessoas viam que se a gente conseguir atender uma demanda de Casas Bahia, a gente poderia atender qualquer coisa. Exatamente. E aí a gente passou a atender Aurora, passou a atender Filtros Europa, Cooperativa dos Policiais Não, Militares. só... Naquela Era época, tipo, eu não entendi, mas era tipo uma Dotoprev, assim? eu era o concorrente da Odontoprev. Tá. E a Odontoprev foi um dos players que fez uma oferta de joint venture com a minha empresa. Tá, entendi. Sensacional. Que demais, cara. Que demais. Não, e foi muito louco, Ricardo, porque foi tudo bem casadinho, sabe? Assim que a gente vendeu a empresa, 3 meses depois, eu iniciei o tratamento de hemodiálise. Puta merda, cara. Graças Tava a com Deus. dinheiro no bolso, comecei Um o tempo. tratamento, Um tempo, pude começar a trabalhar mais a minha cabeça, espiritualidade. minha E você espiritualidade. fez acompanhamento? Psicóloga? Psicóloga, eu já fazia um acompanhamento anterior. Uhum, Eu com a fiz sua um- mãe, talvez. Não, até mais, um pouco mais pra frente, porque eu lembro que já ia de carro, Tá. né, pra psicóloga. Então eu devia ter aí meus 18, 19 anos. E foi importantíssimo pra mim, né, porque naquela ocasião, como eu não tinha mais a figura feminina, pra mim a figura masculina, que era o meu pai, era o Tudo. 100%. E o dia que o meu pai chegava da Casas Bahia estressado, triste, eu ficava estressado, triste. O dia que ele chegava feliz, eu ficava feliz. Então eu comecei a vincular o meu estado emocional ao estado emocional do meu pai, Sim. que é completamente errado. São duas vidas Sim, distintas. sim. São duas realidades diferentes. E não é né? porque ele tá estressado com o trabalho que é alguma coisa com você, né? Exato. É difícil de gente separar isso, né? Esse lance do lance maternal, né? Às vezes quando eu sou um pouco mais duro com as crianças, até brinco com ela, mas não é um tom de brincadeira. Eu falo, não sou o Piangers, né? Que o Piangers é o melhor pai do mundo, né? O cara é incrível. Pô, as sacadas dele é maravilhosa. Mas só uma mulher que é capaz de transformar uma casa num lar, cara. Só uma mãe. É só isso, é insubstituível. É um negócio que a figura masculina, ela não tem... De verdade, cara, não tem como. A mãe é uma mãe, né? Cada um tem a sua responsabilidade, né? É, Eu vejo hoje com meus filhos pequenos. sim. A minha filha pede pra eu levar ela pra escola, ao invés da mãe, porque ela fala que eu passo segurança. Uhum. Mas na hora de fazer o mimo, ela não vai fazer com o pai, ela vai fazer com a mãe. Sim, Porque a mãe é sim. mais tolerável, a mãe é o colinho, né? É o afago. Machucou, vem cá que eu dou beijinho. Perfeito. E pra mim não Você teve isso. teve a mãe dos seus amigos ali, meio de tabela, né? É. Não, o Beto chorou, a mãe do amigo manda pro pai. Exato. Vou fazer o quê Vai com fazer esse o quê? menino aqui? Exatamente, exatamente. E aí você, pô, saiu lá, vendeu a empresa, começou a hemodiálise. Isso. Aí começou a luta. Quase 3.000 sessões de hemodiálise aqui. Quase 3.000. 2.000, eu tinha te passado 2.349, só que segundo eu fiz mais uma. Então a gente tá indo umas 2.350 sessões. E no meio dessas 2.000 hemodiálise, você foi descobrindo outras coisas, mas é tudo Sim. decorrente do lúpus ou do rim, Não, nada a ver. Nada a ver. Foram 12 cirurgias. E assim, 12 pra nada a mais. ver, não, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Sorteado. Sorteado. Eu brinco que na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor. E no meu caso, eu posso ter recebido algumas mensagens para aprender com o amor. E eu posso ter sido negligente. Então Deus falou: filho, se você não entendeu pelo amor, eu vou te mandar a dor. E eu aprendi durante toda essa caminhada, todos esses obstáculos, que a gente é muito acostumado a classificar as coisas como boas ou ruins, né? Puxa, ele está doente. Que coisa ruim. Nossa, hoje é o aniversário dele. Que coisa boa. E eu quebrei toda essa crença. Toda essa crença. Porque eu consegui aprender que a doença, ela veio para mim, as doenças, para que eu pudesse evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente,
Eu evoluí para me tornar um pai melhor para os meus filhos, um profissional melhor. Porque a partir do momento que você pega uma coisa que a sociedade classifica como ruim, porra, uma doença. O cara tá numa cadeira de hemodiálise. Se eu usar isso como uma coisa ruim, Vai se afundar, né? vai me afundar. Porque eu vou vibrar numa frequência baixa, vou atrair tudo que vibra nessa frequência e não vou aprender nada. E eu não sei se lá na frente a gente tem reencarnação ou não. Mas se eu não aprender nessa vida, na próxima eu vou vir com o mesmo desafio. Até eu aprender. Então, se eu posso aprender agora, Melhor já aprender agora. por que eu vou postergar? Sabe? Exatamente. Então eu usei a dor, eu usei a doença como uma forma de me motivar, de me tornar uma pessoa melhor. E entender, pô, Deus, você mandou uma doença desse calibre pra mim, o que eu tenho pra aprender? Vamos começar a tirar as camadas da cebola dessa doença pra ver o que tem lá no meio, o que tem no centro mesmo. E, Beto, uma pergunta. Hemodiálise, assim, né? Todo mundo sabe por cima o que é, mas não o quanto isso é ruim ou o que pode te causar, né? De efeitos colaterais, ou a gente sabe que você tem que ficar umas horas lá na cadeira, mas, enfim, o que além disso, quais são as outras coisas que ruins, né? Que causam a parte... Como é que é, mais ou menos, assim? A hemodiálise, na verdade, ela é um rim externo ao seu corpo. O nosso rim, ele faz o trabalho de filtrar o nosso sangue. Então, tudo que a gente come, que a gente bebe, tudo isso é metabolizado e vai para o nosso sangue. E o rim, ele é responsável por fazer esse processo de filtragem, né? Ele vai tirar o excesso de potássio das bananas que você comeu para manter um potássio equilibrado, vai jogar na sua bexiga e você vai urinar. Você vai colocar para fora através da urina. E isso acontece com diversos sais, minerais e etc. Além disso, o rim ele faz o controle hídrico. Então, hoje eu vou tomar 5 garrafinhas dessa. O rim ele vai fazer o controle hídrico. Opa, esse volume sanguíneo está com mais água do que o normal. Eu preciso equilibrar. Ele vai retirar o excesso de água, bexiga, você urina. O rim doente, ele além de não filtrar, ele não tira o excesso de água. Então você precisa de uma máquina para fazer esse tipo de serviço. A máquina de hemodiálise, basicamente, né, 90% dos pacientes, eles ficam 4 horas conectado na máquina, fazendo esse processo de limpeza 3 vezes por semana. Então são aí por volta de 12 horas por semana. Tem o processo que você chega, você tem que pesar, para saber qual que é o peso a mais que você tá do seu peso correto, para saber quanto que ela vai programar na máquina. Você mede pressão, limpa o braço, punciona com uma agulha, que é por onde o sangue vai sair, punciona para voltar. A agulha é do tamanho de uma carga de caneta. É gigante. Ela é gigante. E Beto, essa questão da... Você não tá livre, né? Você tá preso a essa hemodiálise semanal, porque senão vai dar ruim, você vai. Cara, em quantas cidades você já fez hemodiálise? Porque você é um cara que consegue viajar dentro do possível ali. Sim. Né? Então, pô, cara, a pessoa que tá assistindo agora, tá, pô, o cara, a vida dele tá presa em São Paulo, não. Cara, em quantas cidades você já fez hemodiálise e como é que é? Você liga pro hospital, pra clínica? Eu começo assim, a gente decide um destino para eu viajar. Tem que ser uma cidade razoavelmente grande, com estrutura. Isso. E aí eu ligo para o meu convênio, meu plano de saúde, e vejo quais clínicas que tem na região. A partir daí eu faço uma busca para saber qual delas que é a melhor. Converso com pessoas que já dialisaram lá. Dou aqui para a clínica, fechou. Mando documentação, clínica liberou, cobre meu plano. Aí eu compro a passagem, aí eu compro o hotel. Mas assim, ou eu fico preso em São Paulo, ou você tem esse trabalho. A minha esposa e os meus filhos pequenos de viajar, ou eu faço isso. Ou viagens curtas, 2 dias, rapidinho. No máximo. E que é o máximo que eu fico sem diálise. Quais foram os lugares? Vamos começar pelo sul do país? Vamos. Florianópolis, Balneário Camboriú. Legal. Rio de Janeiro, São Paulo. Lá para cima, antes de ir lá para cima, São José do Rio Preto.
Aí eu já fiz em Maceió, Natal, Recife, Fortaleza. E um pouquinho mais pra cima, Las Vegas e San Diego. Caraca. Lá eu consegui o plano. Não, Ah, lá eu aí tive que tem- pagar. Lá foi. Mas é mais fácil? Igual, É igual. Não, mesma mas rotina. O acesso, mas você tem que mandar documentação. Manda tudo. documentação, exame, tudo igual. Cara, que desafio, que trabalho. E a gente às vezes reclama de uma agenda de viagem A porque vacina de febre eu não amarela. consegui alugar o carro naquele dia. Meu, cara, a vacina de febre amarela. Então, cara, cada um com a Ah, e sua... Foz do Iguaçu, agora, foi a última. Exato, eu ia perguntar isso. Essa questão da viagem em família, eu lembro que quando você voltou, a sua filha tinha falado da viagem. Ou foi seu moleque que falou da viagem, que foi o... A minha filha foi no passeio do Macuco, que é aquela lancha que entra debaixo da das cachoeira. cataratas. E eu fui abraçando meu filho e a minha esposa foi com a minha filha. E o meu filho ficou desesperado, porque a água subia no barco e ele achou que o barco ia afundar. E aí, Tadinho. pra mim, eu falei, não, a minha prioridade aqui é meu filho. Eu abracei ele. Não, é tão Falei, bonitinho. filho, você tá seguro, o papai tá aqui, não vai acontecer nada. E a minha filha, escandalosa, gritando, papai, hoje é o melhor dia da minha vida. Uau! Que aventura! Frenética, sabe? Então, como é que você priva tua família de viver um momento Não desse? dá, não Você dá. tem que enfrentar um desafio, meu. Tem que enfrentar. E, Roberto, e como é que você saiu de tudo isso para vender seguro e falar pra pessoa, meu, você tem que ter, porque pode acontecer, Não, né? se você conta essa história, Sim. eu acho que antes de te responder essa, minha vida, eu volto um pouquinho. Se você tivesse um capital gigantesco de seguro nas doenças que você teve, teria sido mais fácil? Muito mais fácil. Porque Muito. você enfrentou, você tinha um plano de saúde, você foi buscar ali o que estava dentro, mas se você tivesse grana no D0, que não fosse a sua, patrimônio já acumulado, né, da venda da sua empresa, dos seus bens, de tudo que vocês demoraram a vida inteira para construir, pô, se você tivesse um seguro de doença grave, teria ajudado? Demais. Sem dúvida. E é por isso que hoje esse é meu propósito. Acho que você consegue responder ela agora. Desculpa ter cortado. Se lá atrás eu tivesse um Alberto, um João, um Ricardo, um consultor de proteção familiar, planejamento financeiro, que tivesse me abordado meu pai naquela ocasião, e eu tivesse uma pólice, hoje a minha realidade seria completamente diferente. Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Exato. Você, com certeza, com seus 17, você não imaginava, 17. e com 18, olha o que aconteceu. Aí vem a insuficiência renal, eu entro em tratamento de hemodiálise. Em 2013, eu conheço um doador disponível para me doar o rim dele, compatível. A gente fez exames de compatibilidade, 99% compatível. Fiz 37 exames, todos perfeitos. Na última consulta, antes da cirurgia do transplante, a médica fala, Alberto, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Eu vou te pedir um exame que não faz parte do rol de exames, mas eu vou te pedir uma endoscopia. Tudo bem? Falei, tudo bem, eu já fiz 37. O que é uma endoscopia? E aí eu fiz a endoscopia e, para minha surpresa, eu descobri 21 tumores no estômago. Então, além do problema renal, naquela ocasião eu estava com câncer. E aí não pode fazer mais. Não pude mais fazer. Cara, toda vez que você conta essa transplante. história, eu me espanto absurdamente. Eu acho. E ela pediu do nada. Você Do não tinha nada. sintoma nenhum, nada. Foi algum anjo da guarda para me proteger. Você não tinha... Porque se eu tivesse Dor feito no o transplante, tomado os imunossupressores, a metástase ela é avassaladora, Brutal. brutal. Então eu descobri, fiz uma série de tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, cirurgias espirituais, reiki, acupuntura, meditação, e nada daquilo melhorava. Até que o médico olhou para mim e falou assim, Alberto, a gente vai ter que fazer uma gastrectomia total. Falei, traduz. Vou retirar o seu estômago inteiro. E agora vai direto. Agora é esôfago, Você não tem o estômago. intestino. Não E tem. quem quebra a comida? Que a gente aprende, né? O que- intestino. Eu não tenho mais o ácido clorídrico para fazer a pré-digestão, Sim. mas o intestino ele Consegue. faz todo o trabalho.
Não, e não é o trabalho dele. Então ele tá... Sobrecarregado. Ele teve que se adaptar, Sim, né? sim. É, Porque chega a comida lá. a primeira parte do intestino é onde ocorre a absorção. Você não toma nada, tipo, sei lá, não tô inventando, mas tipo um ácido Não, na hora que você eu come, sei lá, pra ir dando uma ajudada eu tomo na suplemento. digestão. Suplemento. Porque a digestão eu faço. O Sim, intestino eu mas... tenho inteiro. Sim. O meu problema é a absorção. Por isso que eu sou magrinho. Mas é o intestino que absorve, né? O intestino delgado. Sim. Mas o estômago dá aquela quebrada inicial. E não, tipo, você não toma nada pra ajudar a dar uma quebrada? Não, eu mastigo bastante. Entendi. Não, na hemodiálise lá que você come na hemodiálise, por exemplo. Nossa, eu como demais. Que Dá Eu sou fome? eu Não, sou é o bizarro. único paciente que come 3 pães, pão francês, com presunto e queijo. Aí lá eles oferecem aquela bolachinha de hospital que vem 2, Sei, tipo, água e sal, o assim. pacotinho. Então vem 6 pacotinhos de água e sal, 6 pacotinhos de bolacha doce. Eu levo de casa mais 6 pacotes de clube social. E eles me É servem... fome ou tédio? Fome. Não, porque ele trabalha, né? Ele tá trabalhando. E eles me servem um café e um chá de camomila. Aceleram, depois te dão uma É, tranquilidade. pra poder dormir. Pra eu poder dormir. Porque senão, eu poderia tomar 2 cafés. Aham. Mas O quando chazinho eu é tomava pra- 2 cafés, era 2 da manhã, eu tava pregado. Precisando trabalhar no dia seguinte. Caraca, Beto. E aí você descobriu, aí você fez a endoscopia, te salvou sua vida. Salvou minha vida. Salvou sua vida. Aí você retirou o estômago. E aí depois você descobriu mais coisas ainda. Sim, porque depois que eu retirei o estômago, eu emagreci 22 quilos. E aí não podia, tipo assim, tirei o estômago, não tenho mais o câncer, vou pegar o rim compatível. Não, pode. porque quando você tem um câncer e você tá num programa de transplante, você precisa esperar 4 anos para ver se não tem reincidência do câncer. Entendi. Porque o imunossupressor, que é o remédio que você toma para evitar a rejeição do órgão transplantado, ele numa pessoa saudável, ele já aumenta em 50% a chance de desenvolver um câncer. Eu que já tive, Sim, Ia podia bater, dar muito uma- maior, ia bater e ia... muito maior. Entendi. E aí eu perdi 22 quilos, fiquei magro pra caramba, porque é igual uma bariátrica, né? Eu me alimentava primeiro de líquido, depois pastoso, depois moidinho, até começar a me alimentar normal, sendo que eu não absorvia nada. Desenvolvi uma intolerância à lactose aguda, que eu não tinha até então. E eu descobri como? Ingerindo lactose, Passou mal. que me fazia passar mal, perdia mais peso. E eu sempre tive muita dor no meu ombro esquerdo. Eu fui instrutor de capoeira. E eu achava que era por causa da capoeira, porque eu tinha tirado o ombro do lugar uma vez. E aí aquela coisa, né? Os amigos vêm, ô Betão, pá! Batia. E batia no meu ombro. E dava choque. E dava choque. E eu, é alguma coisa, depois eu vejo. Como eu perdi 22 quilos de músculo, porque eu nunca fui saltado. gordo, apareceu o caroço. Era um tumor raríssimo, comete 1% da população, chamado chivanoma. É um tumor que dá na bainha do nervo. Na Mega Sena você não aposta, não. Ó, o lúpus é raríssimo em mulher. Em homem, 1%. O câncer que eu raro, tive, o câncer que eu tive é raro, chama neoplasia neuroendócrina gástrica, 1%. Chivanoma, 1%. Mas olha só, você pegar esse 1% aqui, 1% aqui, é 0, pra ter tudo junto, é 0,000. Você podia ganhar na virada aí pra gente. Mas ele ganhou. Eu ganhei, Na da virada? Calma, quase. Ah, então não ganhou, quase. Calma. E aí eu retirei o tumor do ombro e, como qualquer cirurgia extensa no abdômen, que foi a retirada do estômago, me deu hérnia. Hérnia bilateral, inguinal. Só desgraça. Operei a hérnia também. Caraca, cara. Operei a hérnia. E segui minha vida. 4 anos para esperar para poder fazer o transplante. Aguardei os 4 anos, peguei o mesmo doador, refiz os exames, tudo ok. O médico falou, Alberto, eu não faria. Eu falei, por que você não faria? Por causa do risco do câncer, tal. E aí, eu nunca vou esquecer, eu não sei da onde que veio essa iluminação para mim. Eu falei, doutor, esquece que você é o médico e eu sou o seu paciente. Você é o meu pai
e eu sou o seu filho. O seu filho já está há mais de 10 anos fazendo hemodiálise. Apareceu a chance de ele fazer um transplante. O que você falaria para o seu filho? Falaria para ele fazer. Falei, então a gente vai fazer. Marcamos a cirurgia. A juíza negou a autorização do transplante. Ela fez eu comprovar um vínculo com o doador. Comprovei o vínculo. No dia do transplante, o doador me aparece resfriado. Aí não pode. Eu falei, Dá um Benegripe pra ele. Marcelo, não abre a boca. Você não abre a boca, não espirra, Não é não Toma essa tosse, Novalgina. Não é não possível, cara. deixa pra tossir depois da cirurgia. Então eu brinco, né? Porque assim, eu fui teimoso, eu concordo. Primeiro, eu descobri o Tinha uns sinais, câncer. né? Sua vida é uma... O universo me mandou vários A sinais. sua vida é uma teimosia, cara. Mas eu fui teimoso, né? E aí a última foi no dia do transplante, o cara me chegar gripado. E mesmo assim eu fui lá e fiz. Fiz o transplante. E naquela época não tinha Covid, não tinha todo esse cuidado, né? Da máscara, passar álcool na mão. E em nenhum momento eu fui orientado a usar máscara, a usar o álcool, evitar locais de grande aglomeração. E minha esposa estava grávida de 8 para 9 meses. E ela fez o chá de bebê. E chamou O mundo. o mundo. E onde foi o chá de bebê? No salão do meu prédio. E eu lá em casa. Ansioso. Aí você desceu, Falei, né? quer saber? Eu vou descer. Desci, beijei todo mundo, abracei todo mundo. 2 semanas depois, comecei com um quadro de diarreia. Falei pra médica. A médica achou que era o efeito do imunossupressor. Vamos diminuir o imunossupressor. Continuava com diarreia, até que eu falei, gente, eu vou por conta pro pronto-socorro. Entrei no pronto-socorro, falei, olha, tem um transplante renal recente, tem 2, 3 meses de transplante, tô com um quadro de diarreia que não passa, não tô me sentindo bem. Aí já fiz exames na hora, e esses exames, eles demoram 2 dias para ficar pronto. 2 dias depois, entraram no quarto com agulha. Falei, mas cadê o resultado do exame? Perdemos o exame. Hospital São José, hospital de referência, perderam o meu exame. Mentira. Nessa eu tive que refazer o exame, esperar mais 2 dias, e aí eu descobri que eu estava com citomegalovírus. É uma virose que está aqui, nessa sala, está na casa onde vocês moram, só que a gente não pega porque a gente tem imunidade. Tá forte. Você tava com Eu 0. estava com 0, eu tinha a imunidade de um bebê recém-nascido. Exatamente. E aí eu fui internado às pressas com o citomegalovírus, comecei a tomar um antibiótico fortíssimo na veia, chamado ganciclovir. E esse antibiótico terminou de destruir o resto do meu corpo, que ainda funcionava bem, Sim. e não melhorava. Não diminuía o nível do citomegalovírus. Até que a médica falou, Alberto, a gente vai precisar parar o imunossupressor, porque eu preciso de um pouquinho da sua imunidade junto com o antibiótico para matar o vírus. E até então, os médicos entravam no meu quarto sorridentes, né, entusiasmados. Não, vamos lá, você está transplantado, realização de um sonho, tal. E aí eles começaram a entrar no quarto com um ar de preocupação. Aí você falou, ferrou. E eu não sou bobo, Sim. eu já passei por muita coisa. Já era PhD. Eu virei uma hora pra médica e falei, doutora, vamos ser franco, você não precisa me esconder nada. Eu sei que tá dando ruim o negócio. Você pode me jogar a real? O que tá acontecendo? Olha, a real é que não tá matando o vírus. A gente vai precisar encerrar de vez e corre grande risco de Perdeu o rim. perder o rim. Então, ou eu salvo o rim novo do Alberto, ou eu você. salvo o Alberto. E, doutora, joga no lixo esse rim. Minha esposa tá grávida. Marcelo vendo deve estar feliz, né? Joga no lixo o rim dele. Eu falei, a minha esposa tá grávida de 9 meses, eu quero ser pai. Sim. O meu sonho, o meu maior sonho é ser pai, não é transplantar. Vai me tirar da Sim, morto o hemodiálise? rim não serve de nada, né? É. Exatamente. Então, assim, foi... Eu acredito que foi o momento de maior tensão de
Todas. Com certeza absoluta. E aí eu fiquei 3 meses transplantado ao todo. Quando eu perdi o rim, eu fiquei 32 dias internado. Eles fazem outra cirurgia pra tirar o rim? Sim, sim. Porque as pessoas confundem. Muitas pessoas acham que quando você faz o transplante renal, você tira um e coloca outro. Mas na verdade você continua com seus 2 Você ficou com 3? aqui na região das costas e você põe um aqui na frente, na pelve. E tem muita gente que faz o transplante, o corpo rejeita, só que não causa danos para a pessoa. Então ela continua com aquele rim. Só que no meu caso me gerou febres de 41, 42 graus, inchaço na região, Então teve que tirar. alucinação. Aí eu tive que tirar. Tipo, infeccionou, sei lá, tava com inflamação. O corpo não queria. O corpo tava cuspindo Não tava aquilo para entendendo, fora. Ele tava defendendo, né? Então você vê, se lá atrás eu tivesse uma pólice, né, de seguro de vida, eu teria recebido doenças graves por causa da hemodiálise, muito antes do câncer, Perfeito. né? Eu teria recebido 32 diárias de internação hospitalar, sendo que os 18 dias que eu fiquei na UTI seria dobrado. Exatamente. Então, coloca aí na ponta do papel o quanto de capital que isso ia ter gerado para mim e o quanto de folga que poderia ter me dado de lá para cá. Sim. Acho que o principal objetivo é não destruir o que você acumulou naquela vida, né? Então, se Exato. você não, e aí você para e pensa, se você não acumulou nada, você não tem nem o que destruir. Se você não tem nem o que destruir, você vai depender de saúde pública. Não, ou dos outros, Dos né? outros, e aí é catástrofe, Doação. destruição, pô, enfim. E aí você ganhou na Mega Sena. Um pouquinho antes de você descobrir essa do transplante, você ganhou. Sim. Quando você acertou lá. Então, o meu grande sonho era ter filho, né? E tentando com a esposa já 4, 3 anos e nada. E eu falei, não, o problema é com você. Nossa, Por que seria Imagina. comigo? Por que seria comigo? inteiraço. Imagina. Pô, problema é com você, vai fazer exame. Ela foi fazer exame, tudo perfeito. Aí a gente foi no médico de inseminação artificial, mas não para fazer a inseminação, Pra ver o que para tava... vasculhar onde que tá o problema. E aí ele me pediu, né, os exames, espermograma, espermo não sei o quê. Aí você foi lá Aí pra você falou pra salinha, fazer só pra esfregar na sua cara, Eu né? falei, eu vou fazer Aí só você pra foi lá pra ver. salinha, Eu vou tirar 10. ligou na televisão. Fui pra salinha constrangedora. Aí você volta da salinha com aquele suor no bigode, né? Aí você pega o potinho, você dá pra enfermeira. Você não quer nem olhar na cara da Ela enfermeira. sabe o que você tava fazendo lá, não tem jeito. É muito constrangedor. Muito constrangedor. Deve ser. E aí eu peguei o resultado, vi que tinha alguma coisa errada, mas voltei lá na consulta do médico. E o médico falou: Alberto, você não passou na prova. Com a naturalidade, Tipo, Tá louco? você não passou na prova. Seu espermatozoide é preguiçoso, ele sai do seu corpo e morre. e ele falando, tipo, numa boa. Tipo, Mas fica tranquilo. 20 mil a inseminação, 14 mil o congelar o esperma, mais 4 mil do óvulo, mais 12 mil. cada tentativa, né? E ele falando e eu assim. E eu pensando, cara, lúpus, insuficiência renal crônica, hemodiálise, câncer de estômago. Agora o Tumor no espermatozoide ombro. preguiçoso. Agora o meu maior sonho que é ter filho, eu não posso? Não. Sim. Eu saí de lá arrasado. Arrasado. E, cara, Deus, o que você quer de mim, cara? O que eu preciso fazer? Sabe? Onde que tá? Fala, eu faço. Sim. Só me guia, me manda uma mensagem. Caraca, velho. E aí foi o momento que eu tive que voltar a peça para trás do tabuleiro. Isso foi um grande aprendizado na minha vida, né? Que no jogo do xadrez, quando você move uma peça para trás, isso não quer dizer que você tá recuando. Sim. Você tá preparando Dando a estratégia, o próximo talvez. uma movimento. estratégia para você avançar 2, 3, 5 casas. E esse foi o momento que eu movi a minha peça do tabuleiro para trás. Eu peguei todo aquele conteúdo de estudo, de filosofias que eu estudei até hoje. Judaísmo, catolicismo, budismo,
igreja messiânica, espiritismo, umbanda, cabala. Tudo. Eu botei tudo isso para ativar de novo, para eu poder entrar no eixo e falar, não, é essa a luta agora? Então eu vou virar os tanques de guerra para esse alvo. E eu vou atrás desse alvo. E fiz um monte de coisa. Um monte de coisa. Até dançar pelado pra lua eu dancei. Mas deu certo. Vai Deu que foi certo. isso. Me perguntam, será Filmaram? que foi a acupuntura? Era um Será que foi a ritual? meditação? Dançar pelado pra lua é ritual? Cara, a minha esposa conheceu Simpatia, né? uma terapeuta holística Aham. que ela deu uma série de coisas pra gente fazer. Tinha que escrever uma carta, queimar e enterrar no não sei o quê. Você fez, Tinha que foda-se. dançar na lua cheia. Cara, a gente fez tudo. E aí todo mês atrasava a menstruação da minha esposa. É aquela expectativa. E aí todo mês ela Nem pra ter falava, a menstruação amor, regulada pra ajudar. amor, compra o teste pra mim. Aí eu comprava o teste, entregava pra ela. Não foi dessa vez. Passava um mês, amor, tá atrasado. Compra o teste pra mim. Comprava, não foi dessa vez. E a gente ficou nessa por vários meses. Até eu nunca vou me esquecer, um dia de hemodiálise, amor, compra o teste pra mim. Eu fui na farmácia, na hora que eu peguei o teste na gôndola, me deu uma descarga de adrenalina na barriga. Tipo como se eu tivesse Na barriga, visto assim. um assalto na minha frente, um acidente de moto. Falei, cara, Agora Caralho, foi. tô quase chorando aqui, mano. tem coisa aí, Caralho. tem Ai. coisa. E aí eu levei o teste pra casa, dei pra ela e fui pra hemodiálise. E ela fez, Aí você nem liguei, tava lá. liguei pra ela, e aí, amor, fez? Putz, acabei de ir no banheiro, esqueci. Aí passou a minha esposa é Maria Mijona, Aham. ela é boa de banheiro. Passou meia hora, liguei, e aí, fez? Cara, esqueci de novo. Eu falei, deixa o bendito Fala, faz teste agora. no banheiro, deixa em cima da tábua do vaso sanitário. Aí, de repente, ela me liga pelo FaceTime, Chorando. com uma... Não, em Chocada. pânico. Pânico, assim, ó. 2 tracinhos, Parecia é o um quê? filme. Aí ela subiu o teste, assim, ó. Aí eu olhei um monte de tracinho. Eu falei, o que que era pra dar? Ela falou, Deu. isso. Aí, caí no choro, assim, Ai, que legal. despenquei. Aí você acertou na Mega Sena. Aí eu acertei no Mega Sena. Mas eu acredito muito que a nossa cabeça faz o negócio, né? Tipo, a dança, enfim, tudo o que você fez. Eu acho que quando a gente acredita que vai dar certo, É isso. dá. A nossa cabeça comanda tudo. Se você acredita que aquela dança vai resolver, a dança vai resolver. Né? Porque nossa cabeça que resolve, né? Cara, que bizarro. E é aquilo que a gente falou no começo. Se você vibra numa frequência alta, você vai atrair tudo que vibra naquela frequência. Sim. Se você é uma pessoa do bem, que você faz o bem para os outros, você trata todo mundo com educação, você medita, você ora, você trabalha, você produz. Cara, não tem erro, você vai vibrar alto. E você vai atrair tudo que vibra naquela frequência. Sim, Você vai atrair a bênção de ter um filho. sim. E não contente com isso, Teve outra. eu tive outro. Ficou bom, hein? Agora tem que tomar cuidado, né? Ficou Não, bom, hein? agora a minha 12ª cirurgia vai ser a Tem vasectomia. até que tomar cuidado agora, tá tão... Não, eu tá não sei engravidando o que Deus parede. reserva pra mim. Tá engravidando a parede, Não velho. posso espirrar. Aí você É voltou melhor no parar no médico e falou, segundo. quem aqui é preguiçoso? Toma! Que é Michael Phelps. Caraca, velho. E aí hoje em dia, aí você foi empreender também nos seguros, né? Com seguro variados, né? Também, né? Sim, porque depois que eu vendi a minha operadora de planos odontológicos, eu tinha muitos conhecidos que me procuravam para contratar o plano odontológico. E aí a demanda começou a ser muito grande. Falei, poxa, eu vou abrir uma corretora e vou começar a vender plano odontológico. E foi isso que eu fiz. Aham. E aí esses mesmos clientes me procuravam para saber se eu não tinha plano de saúde. A demanda começou a aumentar Por que não, né? por tal tamanho que eu fui lá, fiz todos os cursos, as especificações, treinamentos e comecei a vender saúde. E aí o pessoal perguntou se eu não trabalhava com auto. Aí eu comecei a vender auto. Eu comecei a vender tudo. Só que eu nunca vendi vida. Porque eu mesmo sendo corretor, desde 2008,
Para mim, seguro de vida era para quando eu morrer, eu vou deixar uma grana para minha esposa. Então você imagina, eu sendo corretor, Não Exato. sabia, eu não tinha entendia, essa né? mentalidade. Você imagina hoje, 90% dos brasileiros, eles vão pensar igual. Ah, eu vou deixar dinheiro pro Ricardão, Perfeitamente. né? Uhum. E aí foi quando a corda apertou no pescoço. Eu falei, bom, gente, eu preciso voltar pro mercado, né? E o destino é muito louco. É muito louco. E Deus funciona muito bem comigo, obrigado, Deus. É. Que eu conheci a mãe de um amiguinho do meu filho da escola, que é amiga de infância da Dani, que é uma das sócias da Gorila, Uhum. e falou: cara, vai lá conversar com ela pode abrir seus olhos de repente, né, para você desenvolver os seus negócios da sua corretora. E aí eu fui conversar com ela uma vez, foi a segunda vez, com aquele papo de não, Só pra você vai saber. ficar na sua corretora, fica tranquilo. Você não quer participar do processo seletivo? Vai, passa, só para ver como é que é. Aí eu passei da primeira fase, passei da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Quando eu fui ver, eu tava na bancada, sendo aprovado para virar um consultor da MetLife e representar a Gorilla Life. Sensacional, cara. Nunca vou esquecer da tua bancada. Nunca. Eu acho que naquela época eu tava procurando, né, não religião, nem nada disso, mas a minha curiosidade estava muito voltada pro judaísmo, né? Pra cabala, eu tava lendo muitas coisas, comprei até o curso uma vez de um rabino, né? Assisti a aula dele e tal, achei fantástica. E algumas semanas atrás, antes da bancada dele, eu falei, cara, aprendi uma oração da cabala que eu tô fazendo todo dia e faço até hoje, inclusive. E uma das partes da primeira oração do dia é quando você abrir os olhos, é agradecer pela oportunidade de ter aberto os olhos e que se isso aconteceu é porque tem um plano para você executar e que você consiga executá-lo, né, da maneira que Deus quer. E na hora que ele falou, não, pô, eu estudei aqui, aí tem uma coisa na cabala, eu falei, para, você lembra disso? Falei, para. Ele, não, tal, não sei o quê. Pô, aí aquele dia eu falei, cara, esse cara aqui vai agregar demais aqui pro ambiente da empresa e estamos aqui hoje, né? Legal. E Estamos como é aqui que como é que tá sendo? Como é que foi tudo isso? Trabalhar com seguro? Primeiro que você tem muita experiência, né, para falar por que é Propriedade pra importante falar, pelo a menos. pessoa fechar, né? Então, Com é muito seguro. interessante isso, né? Porque eu sempre trabalhei por indicação. Uhum. Eu tenho muita facilidade em relacionamento, em conversar, e eu gosto de conhecer a fundo os produtos. Isso me torna uma pessoa muito técnica. Uhum. E essa minha parte técnica gera muita confiança pelo lado do cliente. Uhum. Então, eu sempre trabalhei por indicação. Eu nunca tive o meu site, eu nunca fiz prospecção como eu faço hoje. Então, os clientes, eles vinham até mim. Alberto, olha, eu sou o João, eu fui indicado pelo Ricardo, ele falou que você mexe com plano de saúde, que eu tenho que procurar você, que você vai resolver o meu problema. E eu dava um atendimento tão espetacular para essa pessoa, Que que te ela me indicava. indicava outra, que me indicava outra, e o meu crescimento foi assim, Uhum. né? E aí eu sempre busquei trabalhar outros ramos no cliente, por exemplo, de saúde. Eu vou trabalhar outros ramos com ele, vou vender auto, vou vender casa, Uhum. responsabilidade civil. Ah, o cara tem seguro de auto, eu vou trabalhar plano de saúde, plano odontológico, eu vou trabalhar outros produtos. Uhum. Mas eu nunca tive que fazer a prospecção. Eu nunca tive que pegar uma sexta-feira, um telefone Ficar e ligando. montar para a semana que vem mais de 20 reuniões, uma em cima da outra, uma encavalada com a outra. Então, esse foi para mim foi uma grande quebra de paradigma. Grande, grande. E eu sofro com isso até hoje. Ir atrás da pessoa. Ir atrás da pessoa. Você tomar o não, você não se abalar psicologicamente e ir pro próximo. E tomar outro não. E seguir com aquela mesma energia, com aquele sorriso, com aquela voz, sabe? Para o cliente sentir do outro lado da linha, falar, cara, esse cara tá
Aí, mano. Tem alguns episódios famosos dele, quando o cliente cancela a reunião. Teve um dia que, eu brinco com ele até hoje, que o cliente cancelou em cima da hora. Ele saiu, não bateu a porta, não foi isso, mas ele saiu com tudo. E eu falo, Beto, você saiu chutando o chão, cara. Você nem deu tchau. Ele ficou muito puto, porque ele cumpre a agenda dele, bonitinho, e tem que saber lidar com essas adversidades que o cliente vai desmarcar. E assim, tá na agenda. Seguro de carro, seguro, plano de saúde, as pessoas, elas já têm isso na cabeça que elas precisam ter. Então, a gente vai atrás. Exatamente. Meu carro tem que ter o seguro, eu vou atrás do seguro. Eu preciso ter um plano de saúde, eu vou atrás do plano de saúde. Agora, quantas pessoas falam, eu preciso ter um seguro de vida, deixa eu ir atrás de alguém? Não existe, Não é falam. muito difícil, é um em sei lá quantos, E né? por No mais Brasil, que a né? gente desperte essa necessidade no cliente, ele entenda que precise, muitas vezes ele não contrata. Eu Ele não tem sei, o eu seguro acho da que eu- bicicleta e não tem o seguro Eu da acho que vida. eu não sei se é um medo de tô chamando algo, eu não sei o que que é, né? Tipo, Mas você sabe, eu atendi um cliente, estudou comigo na escola, e ele falou, Beto, eu sou uma pessoa que eu não gosto de pensar nisso, eu não gosto de então. falar, sabe? Eu acho que atrai. Falei, não tem problema. A minha missão aqui é fazer você pensar isso por 5 minutos. Eu vou te apresentar uma solução. Você vai pagar anual para não ver todo mês no seu cartão de crédito e lembrar que você tem um seguro de vida. E daqui um ano a gente volta a se falar. ele tá bom. Tá bom, fechei. Sim. Porque as pessoas, todo mundo sabe que vai morrer, ninguém sabe quando vai ser, mas ninguém quer falar disso, né? Tipo, Não, e todo você mundo acha vê- que prefere pensar que é eterno. Ele faz o seguro do carro, ele faz o seguro do celular, da casa, mas o bem mais valioso, que é quem usa o carro, quem usa a casa, quem fala no celular que é ele não faz. Exato, e a família, né? Esse mês agora de abril, você completa quantos meses de parceria com a MetLife? Novembro foi meu primeiro Aham. mês. São 6 6. meses. E financeiramente, valeu a pena? Muito. Muito. Você dedicar uma energia ali da tua agenda para entrar no mercado financeiro de seguro de vida, ser um corretor especialista. Isso deu ali mais longo prazo, você acha, talvez, para um modelo de negócio sustentável, para você ter previsibilidade de receita, Sim. você ter uma venda de seguro, para quem não sabe, primeiro mês, você ganha um valor alto por um ano, depois reduz um pouquinho, conta para uma bonificação que você recebe no 18º mês. Tem uma série de fatores, uma série de cálculos que você compõe a tua remuneração. Não é só aquela venda do momento como outros Você vai ganhar produtos por ela por financeiros. muito tempo ainda, né? Exatamente, né? Fora as bonificações mensais que você pode atingir, principalmente no começo da carreira. Sim. Pô, E que você bom. fazer seus horários, né? Você tem as suas questões também, com hemodiálise e tudo. Teoricamente, você tem menos 18 horas semanais. Do que as outras Por aí. pessoas. Do que outra, Por porque aí. você tem 1 hora para chegar, aí depois você sai, acaba a diálise, aí você tem que entrar num horário, fazer os exames ali, pesar para sair, né? Para ser liberado. Por dia dá uma média de 5 horas por 5 dia horas. de diálise. São 15 horas por 15 semana. horas a menos. A menos. A menos. A menos. E agora eu não consigo mais trabalhar da hemodiálise, porque eu tenho um timbre de voz um pouco Elevado. O pessoal quer dormir. forte e eu tomei uma bronca lá da diretora Só o WhatsApp. na minha última Já pode sessão. agendar. Só pode montar plano agora na diálise. É. Eu tava justamente numa reunião de seguro de vida com um cliente e é engraçado que E as velhinhas queriam dormir. quando eu desliguei, eu só ouvia o pessoal falando aonde eu assino, aonde eu assino. Nossa. Mas a diretora clínica entrou e falou assim, Alberto, chega. Você não pode mais fazer esse tipo de trabalho aqui. Não dá pra vender pro pessoal Você lá? tá... Não dá. Os médicos. É seguro de carro batido. Pros médicos dá. Os médicos são meus clientes. Aí, ó. E para 2024, Betão, essa sprint final desse ano, você já fez hemodiálise em Barcelona? Nunca fiz, tô ansioso. E o que você acha da possibilidade? Eu acho fenomenal. Já Por que pesquisou? não? Tem Por que lugar não? lá? Tem, A tem. convenção da MetLife é em Barcelona desse ano. Então talvez você possa estrear um hospital de Barcelona com brasileiro E, se eu fazendo não me hemodiálise. engano, eles têm parceria com o consulado brasileiro
e oferecem o tratamento de hemodiálise de forma gratuita. Pô, Beto, ainda tem não. essa, é Para. pra você, então. Se você não tava pensando em convenção, agora é o Agora- momento. Ó, e quantos por cento vão? Qual porcentagem? Do quê? Dos consultores? É. Não, são 75 vagas. Isso No é Brasil quantos por inteiro. cento? Isso deve dar hoje aí uns 8 a 9% do Pra corretores você é ativos. uma porcentagem Não. ridícula. Não, Ridícula. pra você Fácil tá demais. no hype aqui, você vai entregar com certeza. Tomara. 2024, Vamos batalhar para isso. E Beto, como é que se a pessoa tá assistindo o podcast e fala, quero fazer um seguro com o Beto? Como é que ela faz? Onde ela Pode, te acha? pode entrar nas minhas redes sociais. O meu Instagram, por enquanto, ele é pessoal, né? Tanto que eu tenho lá fotos da minha família, dos meus 2 milagres, meus princesos. ganhou duas A vezes. Maia, Ganhou de duas 6 vezes. anos, o Léo, de 4 anos. Então, por enquanto, ele é ainda um Instagram pessoal. Beto, Uhum. _ Herson. Herson, A gente HERSZZON. Não é só minha vida que é complicado, meu sobrenome também. A gente coloca escrito. E o meu embaixo. telefone, Pode falar. eu atendo 24/7, porque eu tenho clientes que batem o carro bêbado às 3 da manhã e eu preciso ir para lá segurar o BO. Você tem que dar atendimento para esses clientes. Atendimento VIP. Então, o meu telefone é 11, São Paulo, 97661-7886. 7661-7886. Então, E pronto. também, através das redes sociais do Tô Seguro, da Gorilla Life, você pode contatar o nosso amigão aqui, pedir para falar com ele, a gente direciona também. Já tem algumas pessoas que já fizeram isso, inclusive, né? Pedindo ajuda de um consultor de proteção financeira. Isso foi bem legal. Nosso objetivo aqui é ajudar os profissionais da área e pessoas que estão buscando um profissional que vai atender de acordo com a sua necessidade, com o que o cliente realmente precisa. Acho que isso é importante. Beto, cara, eu mais que agradeço hoje. Foi Foi muito legal. novamente uma conversa que sempre me deixa muito emocionado. Tua batalha é diária, né? Pô, você é teimoso, cara. Você é muito teimoso. Porque a vida já quis te levar algumas vezes, mas a tua teimosia te mantém aqui. É. E eu espero que por muitos anos ainda, que a gente possa comemorar todos os anos, cada dia mais um pouquinho, né? E até deu esse exemplo esse dia na reunião da Gorilla, falando, pergunta pro Beto o valor de um ano. Pergunta para ele o valor de um ano, de ter um ano a mais. Só isso. Então, eu acho que esse é um ponto. Vamos aproveitar a nossa vida, vamos correr o máximo que puder. E a gente espera ver sua fotinho lá, fazendo a hemodiálise lá no Em Barcelona. Ia ser demais, cara. Prometo que eu te acompanho. Top. Vou lá com você, fico lá, a gente faz uma live, conta a faz sua esse favor. história. A gente vai ser legal. demais, vai ser demais. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra hoje, mais uma vez aqui, mais um episódio do Tô Seguro. Para você nos contatar, é só você mandar uma mensagem aqui no chat, deixar sua mensagem aqui no YouTube, através do Instagram do Tô Seguro, do Instagram da Gorilla, do meu Instagram, que é aberto. Você pode contar com a gente para prestar consultoria, para ajudar a tua carreira. Você que está pensando em mudar de carreira e em empreender no mercado financeiro de seguro de vida. Temos aqui bons exemplos de pessoas que estão fazendo o caminho e dando certo. Até mais e até a próxima.